Leem. Levar um bocadinho a cruz de estação para estação. Quem levar a cruz ou as tochas, não se ajoelha. Não se ajoelha. Não vai acontecer que a tocha ainda pega fogo à cabeça de alguém. Não convém. Pois quem não pode, não pode. Está escrito no texto, não se pode. Pronto. Aqui também há pessoas de Alta, há pessoas de Martim, há pessoas de outros sítios também. Pensei. Mas na sexta-feira Santa, vamos fazer a procissão do Senhor Morto. E gostava muito que a comunidade da Charneca não convém ir para o meio da estrada. É um conceito que estou. Quando estou numa das faixas, podemos jogar na junta e vemos ele próprio. Por isso chegaram para todos. Alguns estamos no ano passado, fazem muito bem, quem guarda sempre tem, não é? Na Lei da Terra diz, quem guarda, encontra. Exatamente. Não foi nesta mala, foi noutra. Cântico número 1. Tem na vossa frente, cântico número 1. Ele já é conhecido. Mesmo para quem não tem papel, ouvindo primeira vez, vamos trautoriando atrás. Mesmo para quem não tem papel. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus. O Senhor é teu caminho, o pastor que te conduz. Caminha, povo de Deus, que Deus será a tua luz mais uma vez. Jesus amou todos os homens de forma absoluta e gratuita. Levou até ao fim o seu projeto de vida, assumindo a perseguição, o sofrimento e a morte de cruz. Esta maneira de viver de Jesus, que aceita o desafio da solidariedade até à morte, é para nós uma luz a indicar-nos o caminho que devemos percorrer. Como Jesus, devemos amar até ao fim. É com este sentimento que iremos percorrer o caminho que Jesus fez desde a casa de Pilatos até ao Monte Calvário, ao túmulo, do qual, na Noite Santa, ressurgiu para a vida. O que eu faço com Jesus, o chamado Cristo? Todos a uma só voz responderam: crucifica-o, crucifica-o. Depois de mandar que fosse açoitado, entregou-o para que o crucificassem. Jesus é vítima de injustiça do governador e do povo. Sendo inocente e condenado, é condenado. Pilatos estava de facto convencido da sua inocência, mas prefere soltar Barrabás e entregar Jesus. Não quis meter-se em problemas. Ainda hoje há vítimas das injustiças do homem, vítimas inocentes, distantes, mas também perto de nós. O sofrimento dos inocentes continua, não por vontade de Deus, mas por causa da maldade dos homens. Nesta estai nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus. Homens, pela morte e ressurreição, do seu sangue derramado, nasce nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus, o Senhor é teu caminho. Tomada por dois madeiros travessais, certamente bem pesados, e puseram-me aos ombros de Jesus. Uns ombros feridos pelas torturas da noite e um corpo que mal se arrastava pelas luzes de Jerusalém. Jesus, em silêncio, carregou com a cruz
e dirige-se para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Jesus carrega com uma pesada cruz de madeira e inicia uma caminhada dolorosa. Ele um dia tinha dito: se alguém me quiser seguir, pegue na sua cruz e siga-me. Era este o preço de ser seu discípulo. Cada um de nós carrega a sua cruz. Esta nossa cruz pode ser, por exemplo, o esforço que fazemos por amar e servir os irmãos mais necessitados. De facto, não é fácil viver hoje, nesta sociedade verdadeiramente ao jeito de Jesus. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude a aceitar a cruz, aquilo que humanamente temos dificuldade em aceitar. Temos dificuldade em aceitar a doença, temos dificuldade em aceitar a morte, seja ela de um filho, seja ela de um pai, seja ela do irmão, seja ela do esposo. Temos dificuldade em aceitar. A nossa cruz é a dificuldade que temos que aceitar o feitio uns dos outros. A paciência de aceitar a diversidade. A tolerância de aceitar que o outro pense de forma diferente. É aceitar que a comunidade quer crescer. Não ao sabor daquilo que os outros querem ver, mas ao sabor daquilo que Deus quer fazer em nós. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. No caminho do Calvário, caiu uma primeira vez sobre o pé da cruz, caiu para depois se levantar no esforço por chegar ao monte que se situava fora da cidade. Também nós, por vezes, caímos porque é grande a nossa fraqueza. Caímos no logo do egoísmo, dos vícios, da maldade. E nessas situações de pecado, não nos sentimos livres nem felizes. Sentimos-nos humilhados como caímos. É normal que Pecamos, Senhor. Pecamos, Senhor. Tende compaixão de nós. Quarta estação. Jesus encontra Maria, sua mãe. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa Santa Cruz unite o mundo. Os evangelhos nada dizem acerca deste encontro de Jesus com Maria, sua mãe. Mas São João escreveu que ela esteve presente nos acontecimentos, relatando a sua presença firme junto à cruz. Foi aí que se tornou a mãe de todos os crentes. Judas traiu seu mestre. Pedro disse não o conhecer e todos os outros desapareceram da noite. Mas Maria acompanhou mais uma vez seu filho no seu caminho de dor. Foi o cumprimento do que dissera Simeão: uma espada de dor traspassará a tua alma. A dor de Maria faz-nos recordar o sofrimento de tantas mães que sofrem e choram, por exemplo, por um filho doente ou drogado. Sofrem no silêncio. Que o nosso coração seja de tal forma sensível que consigamos enxugar as lágrimas das mães. Nesta estação queremos meditar. Por um lado, os discípulos que abandonam Jesus sentem o perigo, medo da fraqueza, medo do fracasso. Eles queriam Cristo, sim, que restaurasse a independência política e social de Israel. A fé se baseia apenas naquilo que os homens gostam, ou naquilo que os homens querem ouvir, ou quer que os outros façam.
a nossa fé é diminuta, é pequenina, não tem o povo de Deus no deserto andava, mas já sofreu alguém ganhava. O povo de Deus era amigo de nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Simão de Cirene ajuda Jesus. Nós adoramos e bendizemos a Jesus. Os guardas romanos que faziam escolta a Jesus, ao verem como estava debilitado, obrigaram um homem que passava por ali a carregar a cruz. Esse desconhecido era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que regressava do campo. Este homem, Cirineu, ajudou Jesus a carregar a cruz. Ajudou porque a isso foi obrigado, embora aposto que mais tarde se tenha tornado cristão. Talvez tenha ficado impressionado pela atitude serena desse homem Jesus. Ainda hoje se diz que devemos ser sirineus, neste mundo em que tantas pessoas sucumbem sob o peso da dor. Necessitam de sirineus os idosos, a viver na solidão, os deficientes, marginalizados, os tristes, à espera de bons amigos. Católico, ama e faz o que quiseres. Se o teu testemunho é de amor, é de Deus. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, sou boa se às vezes não creio em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. Sexta estação. A Verónica limpa o rosto de Jesus. Nós adoramos e bendizemos a Jesus. As narrações da paixão nada dizem desta mulher chamada Verónica. Mas esta estação quer sublinhar o que já tinha dito o profeta Isaías acerca do servo sofredor. Ele não afastou o rosto aos insultos do que lhe terçavam dele. E o seu rosto ficou irreconhecível. Será a Verónica a limpá-lo num gesto de amor. Ainda hoje há pessoas de rosto desfigurado. Rosto de crianças, de jovens, de adultos e de idosos. Falta-lhes a beleza própria da sua dignidade de seres criados à imagem de Deus. Falta-lhes a beleza própria de quem é filho adotivo de Deus. Cada um de nós deve sentir-se responsável por devolver a esses rostos a alegria e a paz. Todos fomos criados para viver felizes neste mundo e na eternidade. E esta felicidade será irradiar já nos rostos dos humanos. Nós todos fomos feitos à imagem de Deus. Significa ser configurados, a mesma figura de Jesus em nós. Nunca o reconheceram. O rosto de Jesus é uma chaga. Todo ele é uma chaga. O sofrimento não é só do exterior. Aí está a forma como nós desfiguramos o rosto uns dos outros. Pela calúnia, pela crítica, pela maledicência, pela injúria, pela intriga. Há muita forma de desfigurar o rosto dos outros.
Convertei-vos e acreditai, eis a nova que venho dar-vos. Amai todos sem distinção, porque todos somos irmãos. Aceitai, aceitai, aceitai o reino de Deus. É preciso renascer, é preciso renascer. Deixai ódios, violências, é preciso renascer. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós adoramos e bendizemos a Jesus. Jesus carregando sobre os seus débeis. Jesus carregando sobre os seus débeis ombros, apesar da cruz, avança em direção ao lugar da execução. É normal que tenha mais uma vez caído nas pedras da calçada. É próprio da nossa fragilidade humana cair mais de uma vez no pecado, como escreveu São Paulo. Por vezes fazemos o que não queremos e não fazemos o que desejaríamos fazer. Temos a fragilidade de um vaso de barro, mas também verificamos que os outros também caem. Nesses momentos, mais do que noutros, necessitam da nossa compreensão e do nosso perdão generoso. Devemos ser generosos no perdão se queremos ser perdoados. O Senhor nos diz na oração do Pai Nosso, e que tantas vezes dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma frase difícil de viver. Todos já experimentamos isso. Temos dificuldade, temos muita dificuldade em aceitar, perdoar a ofensa. A dificuldade é porque continuamos a ser humanos. A graça de Deus é capaz de perdoar. Quando agimos pelas nossas razões, pelos nossos motivos ou pelas nossas sensibilidades e sentimentos, torna-se difícil. É a prova mais que evidente que só o amor de Deus pode perdoar. Era seguido por muita gente. Havia mulheres que choravam de pena e lamentavam a condenação de um homem ainda tão jovem. Jesus voltou-se para essas mulheres e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, chorai por vós e pelos vossos filhos. Será que temos também nós motivos para chorar por nós? Certamente todos necessitamos de chorar de arrependimento pelo mal que fazemos. E felizes os que choram, porque serão consolados. E temos motivos para chorar por esta sociedade indiferente a Jesus, pois não quer reconhecer nele o enviado de Deus Pai ao mundo para o salvar. Mas não basta chorar, a hora é de agir, de trabalhar por um mundo melhor. O choramos por vários motivos. Este choro do arrependimento é a mágoa de ficar quebrada a relação que ficou fraturada, a confiança que ficou fraturada, o ânimo que ficou fraturado, aquilo que se partiu. Deus será a tua luz, ergue os olhos ao céu e contemplas os pensos Jesus, vida gerada da morte, novos homens, nova luz. Cristo salvou os homens pela morte e ressurreição, do seu sangue derramado nasce a nova criação. Caminha, povo de Deus, caminha, povo de Deus, o Senhor é teu caminho, o pastor que te conduz. Caminha, povo de Deus, que Deus será a tua luz. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez.
Nós adoramos e bendizemos, ó Jesus. Jesus era a figura central desse sinistro cortejo de morte. Com ele iam 2 ladrões, também eles carregando a sua cruz. E Jesus cai pela 3ª vez, o Filho único de Deus, de tal maneira encarnou na nossa humanidade, que desceu ao ponto de se tornar um miserável, deitado no chão e esmagado sob o peso de uma cruz. A nossa condição mortal faz com que, por vezes, tenhamos de nos enfrentar com situações de grande sofrimento físico. Algumas não conseguem aceitar estas situações e caem no desespero. Ficam prostrados, aniquilados e esmagados. Quando nos sentimos oprimidos pelo sofrimento físico ou psíquico, que tenhamos a força suficiente para que não desesperamos, e quando virmos os nossos irmãos oprimidos pelo sofrimento, ajudamos-nos frontalmente a levantar-se. A partilha não é das coisas que temos a mais. A partilha também gestos. A partilha é sentir ao pé de nós quando outros compartilham a nossa dor ou a nossa alegria e os diversos momentos da nossa vida. Também isso é partilha. A amizade não é só para fazer número. A amizade muitas vezes contesta-nos, põe-nos em causa. Só os pais são capazes de nos corrigir, porque nos amam. Só os filhos com paciência são capazes de corrigir os pais, porque os amam. E a correção e a ajuda é sinónimo de amor. Senhor, tende compaixão de nós. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Décima estação. Jesus é despojado das suas vestes. Nós adoramos e bendizemos a Jesus. Pela vossa santa. Ao chegarem ao Calvário, Jesus foi despido. Os soldados pegaram as suas vestes e fizeram 4 partes, uma para cada soldado. A túnica era feita de uma só peça de pano, sem costura. Então os soldados disseram uns aos outros: não a vamos rasgar, tiramos à sorte para ver quem fica com ela. E assim fizeram. Jesus nasceu pobre, viveu uma vida simples e humilde. Tinha o necessário para viver dignamente, mas vivia desprendido das coisas. Sem uma pedra onde reclinar a cabeça. No Calvário experimentou verdadeiramente o que é não ter sequer a roupa para cobrir a nudez. Vivemos numa sociedade consumista. Consumo, logo existe. Parece que só é gente quem pode adquirir tudo o que a publicidade nos impõe, dizendo-nos que é esse o segredo da sua felicidade. Consumir. Precisamos de remar contra a maré. Vivemos muitas vezes para ter. Gastamos vida inteira para ter um buraquinho, como as pessoas dizem. Para ter umas casinhas. Para ter melhores condições. E porquê é que depois de ter não temos? Porque nos falta o ser. As coisas não nos preenchem. Fica um vazio. Esse vazio que é preenchido pelo ter. Ter uma carreira brilhante. Ter mais dinheiro. Ter mais poder. Ter mais bens.
ter mais condições, ter mais prestígio, ter mais fama, ter. E porquê é que não somos felizes com o ter? Porque nos falta o ser. Foram divididas e sobre a minha túnica deixaram sortes. As minhas vestes foram divididas e sobre a minha túnica deitaram sortes. 11ª estação. Jesus é crucificado. Nós adoramos e bendizemos a Jesus. Pela vossa Santa Cruz redimiste o mundo. Era a hora de tércia, isto é, as 3 horas da tarde de sexta-feira, quando o crucificaram. Colocaram sobre a sua cabeça um letreiro com a causa da sua condenação. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Um deles arrependeu-se dos seus pecados. Jesus assegurou-lhe: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No alto da cruz, as suas palavras são de perdão. Perdoa ao bom ladrão que nesse último momento lhe rouba o paraíso. E perdoa também aos que o crucificaram, rogando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Saibamos também nós perceber como é importante o perdão na vida cristã. Todos experimentamos que não é fácil perdoar, e muito menos quando as ofensas foram grandes. Mas Jesus indica-nos qual deve ser a atitude do cristão. Cada um de nós, ao olhar para a nossa vida, sabemos como é difícil perdoar. Mais uma vez, a nossa via sacra insiste sobre o perdão. Enquanto cantamos e rezamos, queremos pedir por todos aqueles quem mais ofendemos, que mais vezes nos ofendemos e que mais mágoa causamos nos outros. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós adoramos e bendizemos a Jesus. Pela vossa Santa Cruz redimiste o mundo. Jesus sabia que a sua obra tinha chegado ao fim e exclamou: tenho sede. Os soldados deram-lhe então a beber vinagre a fim de mitigar as dores. As suas últimas palavras foram dirigidas para Deus Pai. Disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Era sexta-feira, vésperas da Páscoa dos Judeus. A sociedade de hoje quer esconder ou ignorar a realidade da morte. É uma realidade incômoda, pois vem questionar o sentido da vida. E para muitos ela é um ponto final. Será que somos criados para mergulhar no nada? Levamos em nós um desejo de eternidade, e este desejo de vida plena e abundante será satisfeito em todos aqueles que morrerem como Jesus, entregando a vida nas mãos do Pai, numa atitude de esperança. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso e estava a Mãe Dolorosa junto da cruz lacrimosa, enquanto o filho pendia, enquanto o filho pendia. Mas rogai por nós, é Jesus. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, é Jesus. 13ª estação. Jesus é descido da cruz e depositado nos braços de sua mãe. Nós o adoramos e bendizemos, ó Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que por medo dos judeus era um discípulo secreto de Jesus, pedia autorização a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Pilatos autorizou, o corpo foi então retirado e disposto nos braços de sua mãe. Maria, jovem mãe, envolveu no primeiro Natal o seu filho recém-nascido e deitou-o numa manjedoura. Agora envolve o seu corpo no vigor da idade, mas morto num lençol, preparando-o para a sepultura. É a Senhora das Dores. Maria, quer no presépio, quer no Calvário, não pronunciou palavra, observava apenas e meditava no seu coração. Foi assim que, meditando nos desígnios de Deus, Maria foi crescendo na fé. Tornou-se na primeira e perfeita cristã. O sim de Maria não se resumiu ao nascimento do seu filho. O sim de Maria é uma caminhada crescente até o Calvário. O sim de Maria, de confiança na palavra do Senhor, foi-se concretizando, foi crescendo, foi amadurecendo até o Calvário de Jesus, até a formação da Igreja no Pentecostes. A nossa fé não é uma relação estática. Como quem toma um comprimido, dizemos que temos fé. A fé é uma resposta contínua a Deus. Essa resposta encarnada na vida, encarnada de momentos de tristeza, de alegria, de desconhecimento, de dúvida, de revolta, de resignação. A fé é encarnada na vida. Não é apenas umas ideias exteriores, teóricas à nossa vida. Senhor, que a fé que tu me deste possa encarnar cada vez mais a nossa vida. Possa iluminar cada vez mais as minhas incertezas. Possa iluminar mais as minhas fragilidades. Possa iluminar mais e fortalecer mais as minhas dúvidas. Estava a Mãe Dolorosa junto da cruz lacrimosa, enquanto o filho pendia, enquanto o filho pendia. Mãe das justiças, de dores ao pé da cruz, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, Jesus. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, Jesus. 14ª estação. Jesus é sepultado.
Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Alguns amigos de Jesus, dos quais Nicódemo trouxeram a Roma para ungir o cadáver. Em seguida, envolveram-no num lençol e depositaram-no num sepulcro novo, cavado na rocha. Depois, retiraram-se. Jesus desceu aos infernos, isto é, desceu ao mais humilhante da nossa condição humana, que é o de ter de passar pela morte corporal. Mas Deus exaltou-o e deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes. Era preciso, na verdade, que o grão de trigo fosse em Cristo Jesus, a morte já foi vencida. A morte é algo que nos custa. A morte muitas vezes fica camuflada, longe da vista, longe do coração. Não é por acaso que os cemitérios ficam longe do meio urbano. A morte muitas vezes é disfarçada. Arranjamos uma série de subterfúgios para não olhar para a morte. E porquê? Porque a morte nos faz olhar para a vida de uma forma diferente. Gastar a vida numa futilidade, gastar a vida com coisas tão pequeninas, faz-nos sentir insignificantes, faz sentir um vazio muito grande por dentro. A morte é necessária que olhemos para ela, porque ela nos faz olhar a vida também de uma forma diferente. Pai Nosso, que estás nos céus, toda nossa Décima quinta estação. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Nós adoramos e bendizemos a Jesus. Pela vossa Santa Cruz no mistério. Maria Madalena e outras mulheres, no domingo de manhã, ao nascer do sol, foram ao túmulo, encontraram-no aberto. Ficaram assustadas e entraram no túmulo. Viram então um jovem vestido de branco, que lhes disse: não tenhais medo, vim de procurar Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele ressuscitou. Já não está aqui. Jesus viveu durante toda a sua vida segundo o projeto que Deus tinha para ele. Viveu com perfeição o amor a Deus e ao próximo. E Deus, seu Pai, disse sim à sua vida, ressuscitando e glorificando, foi constituído Senhor. Jesus vivo é a primícia dos ressuscitados. Ele é o primeiro homem da nossa raça que entrou na glória celeste. Nós, como povo peregrino, seguimos o seu passo, que chegamos um dia à festa do Reino. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. ó morte,
sempre vencedora, onde está agora a tua vitória? Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Oremos. Deus eterno e omnipotente, ao recordarmos nesta via sacra o mistério redentor do vosso Filho unigênito, que depois de ter sido morto, saiu vitoriosamente do sepulcro, concedei-nos que, sepultados com Cristo pelo batismo, ressuscitemos para a vida com Ele. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele nos abençoe, nos livre de todo o mal, nos conduz à vida eterna. Amém. E eu disse desta forma, porque dizendo Ele nos abençoe, estas palavras qualquer pessoa pode dizer, que é a bênção que fazemos sobre nós mesmos. Caros amigos, devo dizer que não tive frio, apesar de ter as mãos geladas. E porquê? Porque a palavra nos iluminou. Porque o vosso estímulo me aqueceu. E por isso eu dizia a alguém, há dias, mas o Sr. Padre não vai estar na via sacra, as pessoas não têm a sua presença, mas vai estar pessoas a ajudar. E aqui temos de Bonafim, de Alte, de claro, do Monte Charneca, com certeza. Da Torre, Santa Margarida. Pronto, pronto, estão a ver o facto, porque é que rezamos as vias sacras nos lugares, para estar mais perto das pessoas. E assim é mais fácil de sentir a presença. Quero, desculpar dizer assim, não porque ele precise de eu dizer, mas devo dizer porque o testemunho dele marca a diferença. Nem sempre temos o Presidente da Junta connosco. O Eugénio costuma estar connosco. Isto, ele não encomendou o sermão. Ele não encomendou o sermão. Mas para mim é um estímulo sentir que também o Presidente da Junta é cristão como eu e naquilo que está ao alcance dele também é capaz de ajudar e estar presente. Desculpa dizer assim, mas vivemos num país todo de cristandade, mas quando se toca a coisas que seja de trabalho e às vezes não sentimos o feedback. Eu fiquei satisfeito com a presença dele. Mas também senti muito também com a vossa presença. E estar aqui alguns mais novos também é também um estímulo. Por isso acho que a comunidade, nós todos, o Senhor toca-nos e Ele lá sabe porque é que faz. A todos vós que me ajudaram a viver a fé, muito obrigado. Alte TV, diretamente do Monte Charneca, via sacra, vamos colocar ao Padre Carlos umas perguntas. Boa noite, Padre Carlos. Boa noite. Qual é o significado da via sacra? A via sacra tem como objetivo levar as pessoas durante a Quaresma a viver a experiência da Via Dolorosa, da Paixão de Cristo. Esta expressão também junto das pessoas nos lugares, porque mais afastadas do centro da Igreja, da comunidade, nos faz sentir que não estão esquecidas e elas também são comunidade como nós. E então é uma forma da gente vir rezar com elas ao lugar onde elas estão. Padre Carlos, uma pergunta. O que é que significa estas 15 estações? As 15 estações significam os 15 passos da Paixão de Cristo. Desde a sua condenação, é aquilo que vivemos na Semana Santa, desde a sua entrada em Jerusalém,
até ao Monte Calvário, o do Gólgota, onde Jesus é morto e, claro, depois, após o sepulcro e a sua ressurreição. Os diferentes passos. Acha que as suas palavras vão cair no coração do ser humano? Acha que ainda há lugar nestes corações tão empedernidos, nestes corações tão frios, as suas palavras têm cabimento ainda? Eu acho que as minhas palavras não têm que cair no coração de ninguém. Eu acho que Deus é que tem que as palavras de Deus caem no nosso coração. Acabamos de ler a Via Sacra, é a paixão de Cristo, é a palavra do Evangelho que temos nestas folhas e que ouvimos, ditamos. Eu apenas faço um bocadinho de feedback para encarnar numa linguagem mais atualizada nos nossos dias o que a palavra de Cristo nos sugere. Mas a obra é Deus, não é minha. Obrigado, Padre Carlos, pelas suas palavras.